vejo o Felipe, eu falo a mesma história, que é o seguinte, que eu estive na casa dele, ainda muito moleque, com o Alexandre Bongarten, um amigo meu do acampamento. Ele falou, conheço os caras do Viper, o Viper e tal, é uma banda. Ele mostrou a fita de vocês, ele estudava no Rio Branco. Eu estava no Rio Branco, sim. Ele estudava no Rio Branco? Eu estudava no Sion, eu e meu irmão, a gente estava no Sion, o André e o Ives no Rio Branco, e o Pete na época estudava no Caetano de Campos, que era um colégio ali na Praça da República e tal. Então, mas a gente sempre morou em Higienópolis, o Balgarten morava na Avenida Higienópolis nessa época. Exato, e eu visitava a casa dele, ficava lá e tal, fiz uma amizade mesmo, a gente ficava um tempão lá. E ele... Uma época ele estudou no Sion também. Ele estudou no Sion, o Balgarten antes. No Sion? Ele estudou no Sion. Ele até teve uma história assim trágica, né? O pai dele foi assassinado na época da ditadura, não sei o quê. Sim. E eu lembro que ele estava na classe. Ele não era da minha classe, ele era um ano mais novo, mas a notícia que o pai dele tinha morrido foi dada na escola. Então, assim, era aquela época. Era uma coisa muito polêmica, assim, você ter um amigo de escola que o pai foi assassinado na ditadura. Era uma coisa assim, uma história meio maluca, assim. Uhum. E daí isso nos acabou. Não só isso, a gente já era amigo, mas nos aproximou dessa história. A gente queria saber, ele não falava muito do assunto, a gente. Enfim. Sim. Mas ele já gostava. Alexandre von Bogarten. E ele já gostava de rock, então, assim, a amizade com certeza já começou aí. Cara, ele foi o cara que me mostrou Metallica, né? No acampamento. Eu lembro que ele levou. É tudo fita cassete, né? Uma fita cassete, um gravadorzinho assim, a gente ouvia no quarto, assim, como uma coisa meio clandestina. E era pirata, né? Porque na verdade seria um pirata, na verdade. Era clandestino mesmo. E aí ele me mostrou Metallica e me mostrou o Viper, né? E ele mostrou uma fita do Viper que eu acho que era um ao vivão, talvez o show lá no... Talvez o show do Lira ou talvez a própria demo, né? Que foi uma demo que rodou bastante, assim, uma demo que chamava Killer Sword, que era uma demo que já tinha 6 músicas que depois estariam no Swords of Sunrise, que já era assim, HR, já tinha The Love of the Sword, já tinha Nightmares, tinha The Weeper, tinha umas músicas que eram, enfim, os embriões do que viria a ser o disco Swords of Sunrise, né? Isso daí estamos falando de 85, 86, assim. Que legal. Então, bastante tempo. Então, olha, faz bastante tempo. Bastante tempo. O Nando... Acho que a Vanessa não nem nasceu. Eu tava fazendo a conta. Quantos anos eu tinha mesmo? Você tinha quantos anos, Vanessinha? 85, eu sou de 77. 8. 8. A gente, o Nando não era exatamente da banda, mas o Viper era, nessa época era uma banda, mas era até mais uma família do que uma banda, porque o Pete Ives, eu morava, por exemplo, eu e meu irmão, a gente morava na Vega Filho, ali no 4º andar. O Pete e o Ives moravam no 8º, o André morava no prédio do lado, né? Uhum. No 15º, eu acho. Também na Vega, nessa época. Na mesma Veiga Filho. E depois tinha outros amigos, que eram o Marcos Klein, que hoje é no Traje a Rigor, morava na Brasília do lado. Tinha o Eduardo Simões, que também tocou guitarra e depois foi morar em Belo Horizonte, também tocou em umas bandas de BH. Também morava ali do lado. O Cássio, que era baterista, também morava ali perto. Então, assim, era uma turma, era uma gangue, Sim. assim, né? E daí essa gangue produzia várias bandas, assim. Então tinha o Viper, que era, vamos dizer, a banda principal, que era a banda mais, assim, que estava começando a ficar conhecida. Depois tinha o Nando com o Marquinhos, que formaram... como é que chamava na época? No começo era Darkness, depois... Darkness. Mas, assim, a gente depois teve banda mesmo, era Exhort. Depois formou o Exhort. O Marquinhos também tocava no Exhort. Enfim, depois... Era uma turma, era uma turma. A gente se chamava de Devil Rats. Era uma turma de adolescentes, era uma coisa meio patética. Porque no bairro tinha várias turmas de jovens adultos que andavam de moto e brigavam. E a gente queria ser os Devil Rats. Tipo Warriors. Quando os caras, as turmas Warriors. de verdade... os Warriors. E a gente Só que era o Warriors de Higienópolis, né? Tipo, não era bem inofensivo. E as turmas de verdade dos caras de moto chegavam pra brigar com a gente saía todo mundo correndo, cada um pra um lado. Sim. E era engraçado porque como eram várias pessoas e várias formações. Então tinha o Viper e daí tipo, tinha uma banda que era eu, o Pete e o Cássio. Daí era o Walks and Wings. Daí tinha o André, o Marquinhos... E o Ives. E o Ives. Era o... Netuno. Daí tinha o Nando, não sei quem, que era o não sei quem. Daí tinha eu, o Cássio e você, era o Asmodeu. Olha, então tinha umas 5, 6 bandas. bandas. Do Luiz Mariucci, olha que coincidência. Mas não chegaram a ser banda. A gente se juntava pra tocar no festival do colégio, assim. Show de talentos do colégio. Daí a primeira vez, assim, que teve uma apresentação do Viper foi no final de 84. Foi em 84 ainda, né?
Porque a gente sempre conta o Vai Perder, aquela história toda que a gente conta da estreia da banda com o André, que foi dia 8 de abril de 85. Foi o show do Lira Paulistana, que é uma data que a gente considera histórica. Assim, a gente sempre comemora o Vai Perder. Até comemoramos agora em Sorocaba. Tá na 10ª edição e tal. Mas antes disso, tinha o Viper com o Pete cantando. Por isso que quando o André saiu, o Pete naturalmente acabou voltando, porque ele já cantava antes. E daí a gente tocou no Rio Branco. E eu acho que, assim, a gente tocou no Rio Branco com o Pete uma música HR, num show de talentos. Passamos para a próxima fase, tocamos daí na final HR e Paranoide. Depois tocamos num show de talentos do Sion, tocamos Paranoide. Daí foram os 3 shows que a gente fez com o Pete cantando. Daí o próximo show já foi 8 de abril com o André. E engraçado que nesse show de talentos, eu acho que eu tenho a impressão, eu me lembro assim, eu até conversei com ele outro dia, ele não lembrou muito bem. O Kiko Loureiro tocava no Rio Branco. E acho que ele tocou nesse show de talentos alguma música no violão. Ele não lembrou direito do ano, mas ele lembra dessa história, assim, ele não sabia muitos detalhes, eu também não lembrava. Mas a gente comentou sobre isso, foi engraçado. Eu lembro do Kiko, ele estava no Rio Branco, a gente se cruzava e via o cara cabeludo, camisa de banda, tudo. Mas assim, antes disso, dessas apresentações, teve uma outra apresentação pública do André, que foi no programa Vandeco Pipoca. Ele contou isso. E a banda, ele era o Ace Frehley, a gente dublava Kiss. Eu era o Peter Criss. Sabe quem contou isso? O Klein. Klein, Marcos né? Klein era o Gene Simmons. Isso. E o Cássio vocês Aldi era dublavam. o Se alguém Paul tiver Stanley. foto do Marquinhos Mas, assim, de Gene Simmons, por favor, publique na internet, porque a gente está atrás dessas fotos. a gente foi muito atrás desse vídeo também, da TV Gazeta. Eu lembro que a gente mandava fazer as guitarras, levava foto no marceneiro. Eu falava assim, a gente faz uma Flying V igual a do Vini Vincent. E a gente usava uma, sei lá, a maquiagem era feita com hipogloss. Era hipogloss, ficava com puta cheiro, meu. Hipogloss e graxa de pneu, né? Tipo isso. E a gente foi nesse Vandeco Pipoca, conseguimos um programa de TV. Aí, dublando, né? Aí tocamos Love and Living. E isso nunca foi visto de novo, sei lá, nos últimos 40... Isso foi 84, faz 40 anos. Quem sabe no acervo da Gazeta? Não existe. Não sei, o Marquinhos Anderson achar, né? fez o documentário lá, procurou, tentou É achar. mesmo, né? Puta, já pensou. E depois...